Oi, pessoal, tudo bem? Sou o professor Azevedo, o seu professor pessoal de Segurança e Saúde do Trabalho. Eu e a Silvana, nós estamos aqui na Azevedo Educacional. Vamos falar para você de um tópico muito importante, que é a tabela 23 do E-Social. Ela fala a respeito dos fatores de riscos, mas o importante que a gente vai conversar nessa série de aula aqui é ergonomia. Silvana, ela está começando aqui com a gente na Azevedo Educacional, técnica de segurança, engenheira ambiental, já se especializando também em engenharia de segurança do trabalho. Faltou alguma coisa, Silvana? Não, é isso mesmo. Silvana está começando com a gente. Silvana, esses detalhes de ergonomia, o que a pessoa precisa saber para fazer uma documentação, uma análise, um laudo, um treinamento? Qual que é o passo fundamental? Primeiramente, é preciso entender o que é ergonomia, é preciso conhecer o trabalho para propor mudanças, é preciso também entender quais são os riscos exigidos na demanda do E-Social nos eventos 1060, é preciso entender os tipos de ergonomia, que são físicos, cognitivas e organizacional. A partir de então, saber fazer um levantamento, o que era um risco biomecânico, o que é um risco, o que é o esforço físico, e também entender todos os riscos ergonômicos e, a partir de então, avaliar. É importante também entender qual é a diferença entre tarefa e atividade. Tarefa é o que é descrito pelo RH da empresa e atividade é o trabalho real, em que o trabalhador executa e faz no seu trabalho real, nas suas atividades laborais. Então, é importante entender. Mas, a princípio, a ergonomia é isso. A ergonomia é a ciência, cheio de métodos científicos em que propõe mudanças no trabalho a fim de adaptar o homem ao trabalho em todas as suas características psicofisiológicas. É uma relação entre mente e corpo e a relação do homem entre o trabalho e a máquina. A ergonomia, ela visa conforto, ela não visa insalubridade e periculosidade. Essa é a diferença. Ela visa conforto, ou seja, adaptar o homem ao trabalho. Silvana, a gente está com uma demanda muito grande, os alunos de todo o Brasil, conversando com a gente através do YouTube, também o WhatsApp, sempre há muitas dúvidas referente à ergonomia, porque a gente tem uma NR muito curta, que é a NR17, bem curtinha, mas a gente precisa buscar informações em outras biografias, por exemplo. E o E-Social, ele trouxe uma demanda de ergonomia que só a NR17 não vai dar, né? Com certeza, é preciso estudar várias ISOs, várias normas, vários métodos científicos, é preciso também saber entender, entrevistar o trabalhador, saber fazer as perguntas corretas, analisar, observar, e é importante ter um engajamento com o trabalhador. Apenas estudando a NR17 e só as ferramentas não são o suficiente, né? É preciso entender e saber analisar a tarefa e todos os processos da atividade laboral. E é importante também aplicar o manual de 12 passos da NR17. Ao aplicar esse manual, saber o que vai falar, é importante também, e saber interpretar a norma regulamentadora de número 17. No primeiro parágrafo, ela já traz uma determinada solução, né? Adaptar o trabalhador às características, né? Ou seja, adaptar o trabalhador à empresa, verificar se está de acordo, né? Não só o mobiliário em si, né? Muita gente faz ergonomia levando em conta só o mobiliário. E esse tipo de ergonomia ela é um erro, né? São vários fatores dentro da ergonomia. Primeiro passo, como eu disse anteriormente, entender o trabalho para propor mudanças. É importante levar essas situações em conta. Legal. Pessoal, a gente está com a Silvana, ela começando aqui na Azevedo Educacional, você viu que está passando bastante conhecimentos para você. E ela ficou muito preocupada com essa questão, técnico de segurança, engenheiro, médico, enfermeiro. Os nossos alunos que estão acompanhando, principalmente você que é dono de consultoria, e geralmente os donos, Silvana, são técnico, engenheiro, médico e enfermeiro. Está todo mundo junto com a gente. A gente precisa capacitar esse povo, porque eles não estavam acostumados a fazer ergonomia para os seus clientes. E é um mercado que vai nascer, né? Com certeza, né? A ergonomia, na verdade, ela existe já há muito tempo, só que antes faziam de forma errônea. Na verdade, poucas pessoas sabem o que é a ergonomia em si. Muita gente fazia junto ao PPRA, lá colocava só os riscos ergonômicos, e isso é um erro gravíssimo que se cometia, né? Agora, com o advento do E-Social, não vai poder fazer mais. Mas é importante lembrar que a ergonomia real, ela sempre continua, não só para o E-Social. É importante lembrar que o E-Social é apenas mais uma demanda que chegou para cumprir e fazer valer a NR17. Mas a ergonomia ela continua sendo vista por outras demandas, outras causas também.
por exemplo, para elaborar a análise ergonômica do trabalho, é importante surgir uma demanda, uma causa. Então, o E-Social ele é uma demanda que chegou para a gente, uma nova causa. E não por isso não vai fazer a ergonomia por outras óticas, por outras situações. Ela sempre parte por uma causa. Então, é importante levar esse fator em conta. Outro ponto também que o aluno vai aprender junto com a gente aqui no nosso curso, que é outra dúvida que chega toda hora, Silvana, o negócio. Análise ergonômica, laudo ergonômico, há algumas ideias, se faz análise ergonômica ou se faz laudo ergonômico. Silvana, esse é um ponto também que gera muitas dúvidas, né? Com certeza. Tem informações erradas, né? A análise ergonômica já fala em analisar a atividade. Ou seja, o que quer dizer analisar? Analisar, separar, analisar minuciosamente. Ou seja, analisar a atividade e todas as situações que o trabalhador ali executa em suas atividades laborais, a fim de verificar se tem risco, quais são, o que deve ser proposto para propor melhoria, como melhorar o trabalho, tornar um ambiente mais saudável, trazer bem-estar. E lá ele tem um parecer jurídico, ele é do âmbito jurídico para verificar um nexo epidemiológico de uma determinada atividade. Essa é a diferença. Então, tem muita gente confundindo laudo com análise ergonômica. É tão comum que sempre que, por exemplo, eu recebo um orçamento na minha consultoria, nunca me pedem uma análise ergonômica, mas sempre um laudo. E, a partir de então, eu vou investigar para verificar se tem uma causa jurídica, para verificar se é uma análise de uma demanda, a fim de eu mandar o orçamento correto. Então, tem essas confusões entre as nomenclaturas. É importante lembrar que é diferente análise ergonômica e laudo. A análise analisa a atividade, o trabalho real. O laudo, ele tem um parecer jurídico. É um parecer do ponto de vista jurídico. Pessoal, você está vendo, né, o nível do nosso treinamento, tanto ele online, se você de fora aqui da capital, que a Azevedo Educacional fica em São Paulo, se você é de fora da capital, quer fazer já o curso rápido, quer começar, quer entender, pode fazer ele online. Aqui na descrição do vídeo você já acessa já o link para fazer o nosso curso online de ergonomia para o E-Social. E presencialmente, Silvana vai estar junto com vocês no finalzinho de agosto agora de 2018, num curso presencial aqui em São Paulo, porque tem muita gente que quer conhecer você, né, Silvana? Quer trocar ideia, né? Ergonomia é muito procurado ultimamente, né? Tem vários cursos, tem muita gente querendo, solicitando o curso, e eu estarei presente nesse curso, nesse dia, a fim de tirar dúvidas, melhorar, levar metodologias, ferramentas e como fazer os levantamentos corretos, atendendo à demanda do E-Social. O nosso curso de ergonomia será um curso com as exigências e demanda de causa para atender ao E-Social nos riscos abordados no evento 1060, que são riscos biomecânicos, dentre outros, e quais são as ferramentas corretas e metodologias para levantar esses riscos e propor medidas preventivas. E outra coisa também, Silvana, todo mundo da consultoria pode fazer. O dono, o médico, o enfermeiro, o engenheiro e o técnico, porque a ergonomia, ela é uma análise que é feita por diversos profissionais, né?